Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. E, meus amigos, o que acontece com o Vasco? Cara, assim, é uma parada sem explicação, né? Porque, assim, você já imagina... Bem, eu fico imaginando o que é ser um torcedor do Vasco, porque... Com o Palmeiras, nos últimos 5 anos, conseguiu 10 títulos e a gente já cobra, a exigência, a régua da torcida já está alta. Você imagina o que passa e o que vive o torcedor do Vasco? É uma parada que eu acho que boa parte dos torcedores, sei lá, mano, nem deve assistir mais o jogo. O cara deve falar assim, ah, mano, na moral, aí já é demais. É muita humilhação. O Vasco perdeu de 4-0. Fernando Diniz disse que o cartão vermelho no começo do jogo condicionou muita coisa. Eu até acredito, porque assim, o Vasco não jogou com uma equipe bobinha, né? O Independente Del Valle tem os seus pontos fortes, tem as suas características positivas. Não é uma super equipe também sul-americana, tá longe disso. Mas assim, se a gente for colocar ali na medida junto com o Vasco, é um embate, uma boa trama competitiva. Só que, nesse embate, o Vasco levou uma lavada. E eu acho assim, galera, que mesmo com um jogador a menos, 4-0 é muita coisa. É muita coisa. Tipo assim, os caras eles já estão virtualmente desclassificados, eliminados da Sul-Americana. Quando o Fernando Diniz chegou no Vasco, eu fiquei... A primeira coisa que me veio à mente, me veio na cabeça, foi a saída de bola. Eu acho que eu até comentei num vídeo aqui, né? Eu falei assim, galera, vocês imaginam a saída de bola do Fernando Diniz no Vasco? Ah, cara, não. Não dá, velho. Não dá. E assim, as notícias ruins do Vasco, elas não terminaram apenas com o 4-0, com o chocolate em cima do Independente Del Valle. Elas também começaram durante a tarde, quando o Vasco sofreu um transfer ban da FIFA. Outro, na verdade. O Vasco havia sofrido, algumas semanas atrás, um transfer ban da FIFA, por uma questão ali de pendência financeira, como equipe. Agora, sofreu outro. Olha aqui, ó. Vasco sofre novo transfer ban da FIFA, mas confia em suspensão da punição, mesmo sem quitar a dívida. Então, assim, os caras estão confiando de que a punição será suspensa, mesmo se eles não quitarem nada. Não tá fácil a vida pro Vasco, não. Roda a vinheta. Não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aí, ó, da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões, dos jogos eletrônicos e oficiais da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo certinho. Então você pode acessar lá. Vai ter a Loto Fácil de Independência, que vai pagar 220 milhões. E ó, já deixa o seu cupom reservado, galera, porque é o seguinte, quando os bolões eles abrem, você tem as cotas. Eles estão selecionando ali bolões que sejam mais baratos para a Loto Fácil de Independência, que vai pagar 220 milhões. Então você já tendo o nosso cupom, você já consegue ativá-lo. Até o final da semana vai sair a Loto Fácil de Independência e já vai sair os bolões lá. E sempre os bolões mais baratos, eles saem primeiro. Então é a sua chance de pagar barato num bolão e, além disso, utilizar o nosso cupom e ter mais desconto para pagar mais barato ainda. É isso, pessoal. Tribo da Sorte, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que na Loto Fácil de Independência, eles já foram premiados 3 vezes. 3 vezes a Tribo da Sorte já fez a Loto Fácil. Então os caras são experientes nessa parada aí. Então, ó, 220 milhões, acessa o QR Code aqui, ou se não, o link que eu tô colocando fixado nos comentários, e vai lá, ó, quero o cupom lá do canal Opina Porco. Você vai poder usar em qualquer produto da plataforma, inclusive nesse produto novo que será lançado até o final de semana, beleza? Tribo da Sorte, galera, tamo junto. Enquanto uns levam o transfer ban por causa da dívida, outros têm a dívida perdoada. O Corinthians obteve na Justiça Federal, a anulação de uma dívida de quase 300 milhões de reais.
Isso dá um alívio financeiro naquela dívida monstruosa que a equipe tem. O Corinthians teve esse alívio financeiro de quase 300 milhões, 298 milhões na questão ali com a Receita Federal. Aqui, ó, o Corinthians obteve uma vitória importante fora dos gramados. A Justiça Federal anulou uma cobrança de 298 milhões, valor que o clube contestava desde 2016. A informação foi divulgada pelo GE e pelo UOL. Na época, a Receita Federal entendeu que o Corinthians não teria direito à isenção fiscal, destinada a associações sem fins lucrativos, alegando que houve irregularidade nas receitas obtidas com patrocínios, bilheteria, direitos de imagem e publicidade. A autuação indicava que o clube estaria atuando de forma semelhante a uma empresa com fins lucrativos, o que invalidaria o benefício fiscal. Depois de todos esses anos, né, a defesa do Corinthians argumentando contra, eles obtiveram essa vitória aí na justiça. Pode ter recurso? Cabe recurso? Ali eu acho que para a Receita Federal, cabe recurso. Mas o Corinthians está confiante de que a decisão será mantida. É isso. Vai dever um imposto você, você, para ver o que acontece com a gente, tá? Ah, vai ver. Você vai ver o que acontece com a gente. Mas tudo bem, eu não entendo dessa parte jurídica nem nada. Então eu não sei se de fato foi correto ou não foi correto. Eu só sei que é um alívio financeiro para a equipe do Corinthians de quase 300 milhões, um valor muito relevante. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras reestreia. Ele reestreia contra o Mirassol dentro do Allianz. Então, assim, é aquele jogo que, tudo bem, o Mirassol é uma equipe organizada, uma equipe bem estruturada, uma equipe que vem até fazendo uma ótima competição, tá? Ó, tá na 10ª colocação, tem um jogo a menos também, então tem a mesma quantidade de jogos do Palmeiras, né? Tem 11 jogos também, então tem 2 jogos a menos que várias equipes aqui, ó. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians, que o Grêmio, que o Internacional, que Cruzeiro, que Bragantino. Então, assim, os caras estão na 10ª colocação da competição. Time ali do interior de São Paulo, uma equipe muito organizada, tá? Muito organizada, muito disciplinada, muito bem treinada, bem estruturada. Fazendo uma boa competição e oferecendo ali uma resistência aos seus adversários. Mas com todo o respeito do mundo, o Palmeiras, dentro do Allianz, ele tem a obrigação de ganhar. Nós não estamos falando de erguer taça. Nós não estamos falando de uma competição. Nós estamos falando de um jogo dentro do Allianz contra uma equipe tecnicamente inferior. E assim, nós podemos enxergar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. O pessoal reclama que o Opina Porco é um cara muito amendoim, é um cara muito corneteiro, é um Mauro César de colete verde, é um gambá com a camisa do Palmeiras. Talvez por isso que eu misturo o verde com a cor preta. Oh! Mas vamos lá. Pra gente olhar o copo, vamos pelo meio cheio então, para mostrar que o Opina Porco não é esse cara tão rancoroso, esse cara tão corneteiro e tão amendoim assim. Que o Opina Porco é um cara que mantém a esperança, é um cara que apoia também. O Palmeiras é o time da virada. Palmeiras é o time do amor, que é a música que o Abel gosta. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, olhando o copo meio cheio, o que eu espero com a saída do Estevão? O fim da Estevão dependência. O fim da Estevão tática. O fim da Estevão dinâmica. Lembra que eu falava para vocês que o jogo do Palmeiras é toca no Estevão e vê o que vai dar? É isso que eu espero que acabe. Eu espero que finalmente o Palmeiras utilize os outros setores de campo de uma maneira mais uniforme. Porque quando o Estevão estava lá, o Palmeiras só usava o lado direito. Já não usava muito o lado esquerdo. O centro, esquece. O Abel não treina setor central. O Palmeiras é um cemitério no centro. Então, que pelo menos dessa vez, o Palmeiras consiga distribuir dinamicamente melhor as suas jogadas. É isso que eu espero. Seja com o Sousa de um lado e o Facundo do outro, ou o Felipe Anderson, ou sei lá o que o Abel vai fazer. Nem o Abel sabe escalar essa equipe. A realidade é essa. Eu já estou sendo corneteiro de novo.
Mas eu espero, pelo menos agora, que essa jogada seja distribuída com mais coerência e que não fique tão visível para o adversário uma leitura defensiva. Porque quando o Estevão estava lá, qual que era a leitura defensiva que o adversário tinha? Marca o Estevão. Acabou. Você marcava o Estevão, você tirava, sei lá, 65%, 70% das ações ofensivas do Palmeiras. Então eu espero agora que os adversários ficam meio perdidos. Espera aí, não tem o Estevão. O que a gente vai fazer, hein? Será que eles vão agora mais pela esquerda? Será que vão... Pelo centro não vai vir, galera. Esquece, tá? Esse cara não treina a equipe pelo centro. Então, a gente só tem que definir entre direita e esquerda. Mas o que a gente vai fazer? É isso que eu espero. É isso que eu espero do Palmeiras. Mais regularidade, mais uniformidade na sua distribuição de jogadas. Eu acho que se já fizer isso, mano, vai dar uma boa melhorada, de verdade. Porque, pô, é impossível, com mais de $500 milhão de reforços, essa equipe pelo menos não performar, que seja um pouco bem, que tenha pelo menos uma fluidez. Nem que vai lá no fim da linha, lá na linha de fundo e cruza. A gente já sabe que é isso que vai acontecer. Mas que isso seja pelo menos mais efetivo. E que não seja tão fácil assim a leitura para o adversário, a ponto de, vai ser sempre na direita, tá? Vamos condensar aqui o nosso sistema defensivo. Vamos colocar os nossos melhores marcadores desse lado. Se isso já acontecer, vai ser um grande salto evolutivo tático para a equipe de Abel Ferreira. Então eu espero ver isso hoje. Eu vou ficar prestando atenção qual vai ser a escalação, quem que vai estar de ponta direita, quem que vai estar de ponta esquerda, porque vai ser essa. Isso não resta dúvida. E eu quero observar quantas vezes a jogada vai ser distribuída para o lado direito e quantas vezes vai ser distribuída para o lado esquerdo. O centro você esquece. Se usar o setor central, meu amigo, aí eu vou falar assim, caramba, agora vai. Quem sabe, né? Quem sabe, tirando a Estevão dependência, agora realmente os jogadores e o técnico, a comissão técnica, não percebam que, olha, peraí, existe um caminho ali pelo centro do campo. Existe um caminho pelo centro do campo. Gente, olha aqui. Não foi só o Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, mas nós descobrimos que existe o centro do campo para atuar. Olha só. Avisem a todos, comuniquem a todos. Centro do campo à vista. Centro do campo existe. Quem sabe agora eles não param para prestar atenção, porque eu acho que eles ficavam tão concentrados com os olhos no Estevão, que eles esqueciam de ver o resto do campo. Quem sabe agora não enxergue. Eu já tô sendo corneteiro de novo, né? Já tô sendo corneteiro, mas eu espero que seja isso que aconteça hoje. E que o Palmeiras vença. Flamengo na frente, Cruzeiro na frente, Bragantino na frente, Bahia na frente, Palmeiras está em quinto lugar. Empatar não é um bom resultado. Derrota, jamais. Não sei nem pensar nisso. Vamos vencer. E galera, notícias importantes aqui, tá? Pra gente comentar, pra gente reagir aqui. É o seguinte, uma notícia que pode ser boa aí pro Flamengo, pros torcedores do Flamengo, a respeito do Tati Castellanos. Nós falamos ontem num vídeo à noite sobre o jogador, falamos até um pouquinho sobre a função tática dele, que ele era um jogador inclusive preterido pela comissão técnica do Abel Ferreira, justamente pela sua característica coringa, de ser um jogador com muita mobilidade e muita flexibilidade. Só que aí, o que acontece? O valor que a Lazio quer era muito alta. E aí ontem à noite o paparazzo rubro-negro trouxe uma informação de que a Lazio está impedida de registrar novos jogadores. O órgão que é responsável por fiscalizar as finanças de clubes italianos proibiu a Lazio de inscrever novos atletas. A venda de jogadores, inclusive, é uma das principais alternativas que o clube tem para tentar reequilibrar suas finanças e reverter a punição imposta. Porque lá tem uma série de sanções e punições que pode acontecer aos clubes. Não é tipo assim, aqui no Brasil, 2,5 milhões de dívida. Não, vamos anular 300 milhões só para dar um alívio nos caras, porque a semana deles está difícil, eles não estão conseguindo pagar o DPI. Aí tá aí, foi por causa disso que anularam lá o imposto dos caras. Enquanto isso, eu e você, a gente se ferra de pagar imposto, né? 27,5%. Meu amigo. É isso daí. This is Brasil. Então lá, cara, é o seguinte, a Lazio, ela tá impedida de registrar jogadores novos.
E essa questão da venda de jogadores é um ponto positivo, é um aspecto positivo. Isso pode ser um empurrãozinho para que o jogador seja mais facilmente negociado. Lá está querendo, acho que pelo menos 25 milhões, foi o que a gente conversou ontem. Então são valores que o Flamengo acha alto. Ô Flamengo! Ô Flamengo! Não, vamos lá. Galera, o Flamengo tá com a síndrome de Leila Pereira, né? Porque há um ano atrás a gente pedia pra Leila Pereira investir num jogador e, rapaz, não investia de jeita maneira. Agora, nessa temporada, tirou o escorpião do bolso, abriu os cofres e tá despejando dinheiro. Tá gastando até errado demais, pagando 90 milhões em jogador que não tem nenhuma assistência. Nem gol, nem assistência e nem cartão leva. Olha a tristeza. Então o Flamengo tem que parar com a síndrome Leila Pereira e começar a fazer os investimentos. Ah, Neto, mas o Tati Castelhanos não é um hiper jogador, super fazedor de gols. De fato ele não é mesmo um super fazedor de gols, mas é um cara bom, é um cara acima da média. É um cara pelo menos ali, nota 7, 7,5, 7,5. Nota 7,5 que na mão de um bom técnico com um bom esquema, pode até chegar perto de um nota 8. Para quem tá falando que eu tô falando besteira, é só você acessar aqui, ó, os aplicativos de análise esportiva, que as notas dele é por aí, tá sendo por aí no campeonato italiano, de 7 alguns décimos para cima ali. Então eu não tô falando tanta besteira assim, faz sentido. Aqui no futebol brasileiro ainda, ele pode chegar a nota 8 tranquilamente, sim. Então, mano, tira o escorpião do bolso, Flamengo. Pô, que isso? É o seguinte, tava vendo lá, acho que foi no... Cara, eu acho que foi no Paparazzo Rubro Negro. Acho que o Vene Casagrande também publicou isso, de que o Al Nassr tem interesse na contratação do Pedro. E teria sinalizado com uma proposta de 18 milhões de euros. Galera, 18 milhões de euros pelo Pedro. Que dinheiro de pinga, hein? Cara, que dinheiro de pinga. O Flamengo vai doar o jogador. Porque 18 milhões para os sauditas não é absolutamente nada. Não, mano, não é nada, velho. 18 milhões de euros para os sauditas não é nada. É um dinheiro de pinga. Que dinheiro de pinga, mano. É por isso que eu falei no vídeo de ontem que se a Leila chegasse com 40 milhões de euros, os caras pegavam. Ah, não é possível, mano. 18 milhões de euros, galera, é um valor extremamente baixo. Se for isso mesmo, incluindo metas, tá? É 18 milhões de euros incluindo metas. Se for isso mesmo, pô, realmente o ambiente lá deve estar muito ruim mesmo, porque não é possível. 18 milhões de euros é um dinheiro de pinga para um jogador dessa qualidade. O Palmeiras pagou mais pelo Sousa, que não tem nada, não tem assistência, não tem gol, não tem cartão, não tem nada. Se você pegar os números do Pedro esse ano, é melhor que os números do Sousa. O Pedro tem 8 jogos, nem titular. 8 jogos e eu acho que 4 só, 5 como titular. Tem 4 gols e 2 assistências. 18 milhões de euros com metas. É pinga, é pinga. Mais uma vez eu enfatizo aqui que se a Leila oferecer... mano, olha lá. Se o Flamengo tá dando por 18 com metas, se a Leila oferecer 35, leva. Ah, não leva, é só o dinheiro da multa. Ah, eu duvido. Eu duvido. Os caras estão dando por 18 milhões de euros, mano. Na mão do Abel. O BAP vai olhar e vai falar assim, ô Felipe Luiz, você que é técnico, chega aí. Você acha que o Abel consegue fazer o Pedro performar bem? Felipe Luiz vai olhar e falar assim, com esse esquema dele aí, esquece. Então vamos mandar. É isso. Na mão do Abel, que o que o Abel tá fazendo no Palmeiras, o Pedro não vai performar bem. É polêmico o que eu tô falando, mas a realidade é essa. É polêmico, mas é real. Se o Abel continuar mostrando esse futebol pra gente, meu amigo, você pode colocar o Ronaldo Fenômeno. Você pode ir lá, pegar um clone do Ronaldo de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, trazer, que ele não vai conseguir fazer performar bem também. Não vai. Nesse esquema não vai. Ele vai colocar o Pedro para marcar lateral. Gajos, aproveita que tu chegastes e vai lá marcar um lateral para mim. É isso. É isso.
18 milhões de euros, galera, é muito pouco. Coloca nas opiniões aí. Boa rodada de Brasileirão, hein? Hoje tem rodada, hein? Hoje tem rodada importantíssima. Beleza? Tamo junto, valeu, falou, até mais.